leão ruja sobre nós. Que a presença do Senhor nos alcance, nos encontre. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade em nosso meio. Espírito de Deus, você tem liberdade em nosso meio. Todo coração duro, todas as amarras, em nome de Jesus, venham ser desfeitas. Que o Espírito Santo de Deus comece a passear, a visitar a cada um. Que o coração venha estar contrito e quebrantado à palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, prepara esses corações como uma terra boa. Que a semente de Deus seja lançada sobre essa terra e ela frutifique. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos rendemos, Senhor, em adoração a Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a adoração, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. Aleluia. Pai, eu te peço, que o Senhor venha me usar nessa noite como um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Que tudo que o Senhor preparou para a vida deles seja entregue em nome de Jesus. Pai, que eles venham ser impactados pela Tua palavra. E nós sabemos, Pai, que quando nós somos impactados pela Tua palavra, gera uma transformação no nosso interior. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos sair daqui diferentes. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui, Pai, completamente mortos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte, bem forte, bem forte. Dê o seu glória a Deus a Ele. Dê o seu glória a Deus a Ele. E pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, meu irmão. Ele é demais. Nós estivemos aqui pela manhã, compartilhando a palavra do Senhor. O Senhor pôde falar grandemente ao nosso coração. Meu irmão, que nessa noite não seja diferente. Abra o seu coração, preste atenção, que todo espírito perturbador, que tenta tirar a sua atenção, que tenta roubar as palavras do Senhor, para que ela chegue até o seu coração, sejam repreendidos no nome de Jesus. Que a palavra do Senhor encontre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê aí? Amém. Graça e paz a todos. Tenham uma boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Tem algo que o Senhor estava ministrando essa semana no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? O tema dessa palavra é: estamos em guerra. Estamos em guerra. Amém? Quem já sabe disso, que nós estamos em guerra? Aleluia. Amém. Estamos em guerra, meu irmão. E o Senhor estava ministrando muito forte no meu coração acerca disso essa semana. E eu comecei a pensar sobre algumas guerras e algumas batalhas que nós estamos passando, principalmente nesse tempo. Nós estamos vivendo em um tempo que por si só é uma grande guerra. É uma guerra contra o invisível, é uma guerra que muitas pessoas ainda não sabem como lidar ou como lutar. É uma guerra onde, quem sabe, você se sinta desarmado. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer te lembrar algumas coisas nessa noite. Eu não trouxe aqui, meu irmão, uma grande revelação,
Mas eu creio que o que eu trouxe aqui, meu irmão, é palavra de Deus para o seu hoje, para o seu agora. Não é uma palavra que você, quem sabe, já nunca ouviu na vida, mas é uma palavra que precisa lembrar o seu coração de algumas coisas. Amém? Primeiramente, se nós estamos em guerra, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender quando começou e onde começou essa guerra nas nossas vidas. Nós passamos por uma batalha espiritual, nós iniciamos uma guerra espiritual, só que nós precisamos entender aonde foi, qual foi o princípio nessa guerra. Então, para nós entendermos um pouco aonde começou essa guerra, abra lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Deus estava dizendo bem assim para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meu irmão, nós precisamos entender que essa batalha, essa guerra espiritual não é de hoje que nós vivemos. Essa guerra espiritual foi declarada aqui em Gênesis, quando o homem pecou. Deus declarou que ele colocaria em inimizade os descendentes da mulher com os da serpente. Inimizade. E quando a gente olha para a Bíblia e nós vimos que a Bíblia se trata de mulher, é uma tipologia ou para o povo de Israel, que era o povo de Deus, considerado como povo de Deus no Antigo Testamento, ou com a igreja de Cristo, que somos nós nos dias de hoje. Amém? E aqui ele já estava deixando muito claro que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E aqui é uma tipologia também, né? Essa passagem é uma tipologia com Cristo, porque o descendente da mulher, que então é Cristo, pisa na cabeça da serpente, e a serpente lhe fere o calcanhar, que é a crucificação de Cristo. Então aqui, cara, Deus já estava revelando o projeto de salvação para a humanidade. Ao mesmo tempo que a humanidade pecou, Deus já revelou o plano de redenção. Ficou bem claro? Amém? Então, se nós entendemos onde começou, nós também precisamos saber quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo, meu irmão? Quem é o nosso inimigo? Não é pegadinha, não. Pode falar. Quem é o nosso inimigo? Satanás. Cramunhão. Ele é o nosso inimigo, a serpente. É o nosso inimigo. Ah, pastor, vai me falar uma novidade? Eu sei que Satanás é meu inimigo. Eu sei. Tá, mas nós sabemos. Mas nós agimos como se não soubéssemos. Agimos como se não soubéssemos. Nós estamos em guerra, nós sabemos que é o inimigo. Mas, meu irmão, você sabe quando toda guerra, quando ela é declarada, primeiramente, quando você declara guerra contra um outro país, quando acontece isso entre os países, né? O país precisa conhecer o inimigo, precisa conhecer as armas que o inimigo utiliza, precisa conhecer a forma que ele ataca, o que é o ponto forte dele, a fraqueza. Numa guerra precisa ser entendida essas coisas. E com Satanás nós precisamos entender algumas coisas. E no meio desse processo, dessa guerra espiritual, nós acabamos cometendo dois erros que são muito graves. E o primeiro desse erro é supervalorizar o inimigo. Supervalorizar o inimigo. Alguém aqui já conheceu alguém que supervaloriza o inimigo? É aquela pessoa onde o inimigo é o protagonista da vida dela. É aquela pessoa que tudo de ruim que acontece na vida dela é o inimigo que fez. Oh, Satanás fez isso aqui, ó, na minha vida, acabou com a minha raça. Mas Satanás colocou isso, e Satanás, meu irmão, quando a pessoa supervaloriza o inimigo, até mesmo as orações dela são direcionadas ao inferno.
Porque quando nós não entendemos algumas coisas, às vezes a nossa intercessão, nós estamos falando mais do diabo do que propriamente de Deus. E diabo isso, e porque aquilo, e porque eu te repreendo, e porque isso, e porque aquilo, e porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E não fala com Deus. Supervalorizamos a ação do inimigo na nossa vida. Isso jamais pode acontecer, meu irmão. Porque aí Satanás está roubando. Já está roubando o seu tempo, primeiramente. Precisamos entender que o inimigo, ele só tem o poder que nós damos a ele. O inimigo só tem o poder que nós entregamos a ele. Ele só teve autoridade nesse mundo porque Adão pecou. Senão ele não poderia agir. Precisamos entender essa coisa. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro é nós subestimarmos o inimigo. Dois erros cruciais numa guerra. Você supervalorizar o inimigo e subestimar o inimigo. Você subestima achando que o diabo, ele não está nem aí. Ou achando que o diabo, muitas vezes, ele não está rondando a sua vida. Não está tentando perceber alguma falha, algum erro, para que ele possa entrar e te tragar. Que é como a palavra fala, que ele anda como um leão ao nosso derredor. Tentando e procurando a quem ele possa tragar. Então nós precisamos entender sim, que ele é astuto, ele é esperto, ele é ligeiro. Mas também não podemos supervalorizar ele. Amém? Quando nós começamos a entender essas coisas, nós entendemos também algumas dinâmicas do mundo espiritual. Lá em Efésios 6,12, abra lá comigo, diz bem assim, é um texto bem conhecido da gente também. Efésios 6,12. Amém? Diz bem assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Algumas outras traduções dizem, não é contra carne ou nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nossa real batalha não é contra nosso irmão, não é contra nosso cônjuge, não é contra aquele que te persegue no trabalho. Quando nós aprendemos a olhar o plano da salvação por completo, ou o plano de Deus geral para a nossa vida, nós começamos a entender que não é o diabo que coloca todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas nós começamos a entender que algumas coisas difíceis, ou até mesmo aos nossos olhos ruins, são propriamente para nos moldarmos, para nós chegarmos até mesmo à estatura do varão perfeito, como Cristo nos diz. Nós precisamos, como igreja, que Cristo seja formado dentro de nós. E qual é outra forma de formar Cristo dentro de nós? Como Cristo, ele consumou o plano que Deus tinha para a vida dele. Através de sofrimento, através de renúncia, através de sacrifício. Só que daí nós não gostamos de algumas coisas, de alguns processos. Meu irmão, eu não gosto também de coisas ruins, eu não gosto quando acontecem coisas ruins. Mas eu preciso entender, se eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, as coisas ruins não são para me derrubar, não são para me matar, mas são para me ensinar algo, ou são para gerar algo dentro de mim que eu ainda não tenho. Algo precisa ser gerado dentro de mim. Como que Deus vai fazer isso? Ou você acha que Jesus, quando ele foi batizado, quem que levou ele para o deserto? Para ser tentado pelo próprio diabo. Ah, foi Satanás? Foi Satanás que levou ele? Não. Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus guiou ele para ser tentado no deserto. Por quê, meu irmão? Porque algo precisava ser gerado. Algo precisava ser gerado.
nós precisamos entender essa dinâmica do mundo espiritual. Cristo, ele sacrificou por nós, ele morreu por nós, para que nós tivéssemos a autoridade. A autoridade que foi perdida em Adão, Cristo, ele se entregou e ele, meu irmão, ele se sacrificou para que ela fosse restaurada. E através de Cristo, nós temos a autoridade sobre o mundo espiritual. Só que agora, meu irmão, não sei se você já ouviu isso aqui, mas existem 3 céus. Existe uma teoria que diz isso. E eu acredito. Depois você dá uma estudada melhor, mas eu acho que você já ouviu sobre isso. O primeiro céu é o céu que nós vemos, o céu que nós vivemos. O segundo céu é o das batalhas espirituais. É onde ficam principados, potestades, onde acontecem as batalhas espirituais, o mundo espiritual em si. E o terceiro céu é onde Cristo está sentado. Só que se nós não entendermos essa dinâmica de que Cristo nos deu autoridade por meio do sacrifício dele, para que nós tivéssemos autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o segundo céu, nós estamos vivendo no primeiro. E pela ordem, quem que tem autoridade sobre o primeiro céu? O segundo. O segundo céu tem autoridade sobre o primeiro céu. E o terceiro tem autoridade sobre todos. E nós vivemos no primeiro céu. Mas agora, como que nós vamos ter autoridade sobre o mundo espiritual? O véu se rasgou. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao trono de Deus. Nós temos acesso ao terceiro céu. E quando nós acessamos as coisas do terceiro céu, meu irmão, nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. E aquilo, meu irmão, que nós ligamos na terra, também é ligado no céu. E o que for ligado no céu, também será ligado na terra. Essa é a autoridade que nós temos por meio de Cristo. Não é porque nós merecemos, mas sim porque Ele se entregou. Pelo sacrifício dele, nós somos merecedores em graça. Somos merecedores em graça. Você precisa entender, meu irmão, que quem sabe você estava lutando, mas com as armas erradas. Quem sabe Satanás estava sendo os protagonistas da sua oração. Nós precisamos aprender, olhar para Jesus. A Bíblia nos deixou um modelo perfeito. Jesus, como foi a vida dele? Como ele agia com essas situações? É dessa forma que nós devemos agir se nós somos cristãos. Somos pequenos cristos andando nessa terra. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos a autoridade de Cristo, que somos participantes, começamos a exercê-la perante o mundo espiritual. Meu irmão, quem sabe você está cansado de ouvir isso. Mas se você está cansado de ouvir isso, é porque você ainda não está praticando isso. Um pai só repete para o filho algo que ele não faz. Por que você não coloca em prática isso que você já sabe? Por que você não assume a sua autoridade como filho de Deus e assume as responsabilidades como filho de Deus? Obrigado, querido. Gênesis 3,15 estava explicando exatamente que a batalha não é vencida somente no nome de Jesus, mas a batalha é vencida em Jesus. Queremos usar Jesus como um objeto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus você pode fazer muitas coisas, mas poucos estão nele para declarar que é realmente o Filho de Deus. Em nome de Jesus podemos expulsar demônios. Em nome de Jesus podemos fazer curas milagrosas. Mas naquele dia podemos chegar, Jesus olhar para você e dizer assim: eu não vos conheço. Porque em nome de Jesus as coisas podem ser feitas, mas somente nele é que nós exercemos quem nós somos.
Jesus nunca esteve interessado naquilo que você tem que fazer, naquilo que você deve fazer, mas Jesus está interessado em quem realmente você quer ser. Porque quando você assume a sua verdadeira identidade, você não precisa mais se preocupar com aquilo que você vai fazer. Porque quando você assume a sua verdadeira identidade, a sua identidade vai dizer o que você vai fazer. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender. Você precisa entender. A sua vida está virada de ponta cabeça, porque você ainda não entendeu. Sua vida está dos avessos, porque se você não entendeu quem você é, as coisas não vão acontecer, meu irmão. O problema é que sabemos que a batalha é vencida em Cristo e nós queremos vencer no grito. Queremos vencer no grito, cara. Sai em nome de Jesus. Sai, Satanás. Sai em nome de Jesus. Mas na maioria das vezes são palavras vazias. Não tem fundamento. Não tem fundamento de presença. Não tem fundamento de entendimento. Meu irmão, Jesus disse lá em João 16:33, ele diz bem assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. O que isso quer dizer, meu irmão? Você já entrou numa guerra que já tem, cara, um caminho certo, um destino. Você entrou numa guerra que você tem a certeza que já foi vencida. Mas agora não é por causa disso, meu irmão. Ah, Cristo venceu, mas beleza então. Vou cruzar meus braços e vou deixar rolar. Eu já estou nessa situação. Não, Cristo já venceu por mim, eu estou de boa. Estou tranquilo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, como vencemos em Cristo? Você deve estar se perguntando, como que nós vencemos em Cristo, então? Se nós temos que estar nele, nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos agir de forma nenhuma. Nós estamos tranquilos. Não, meu irmão, não é simples também estar nele. Porque aquele que não tem, cara, as palavras do Senhor guardadas no seu coração e não segue os ensinamentos e as doutrinas que o nosso Jesus deixou pra gente, não tem como dizer que está nele. A salvação não vem por aquilo que você faz. Não vem, meu irmão. Só que também a salvação vem pela fé em Cristo. Mas a fé, meu irmão, sem obras, a palavra diz que é morta. A fé sem obras é morta. As obras são confirmação da fé. Então uma coisa é interligada na outra. Nós não podemos deixar coisas isoladas aonde elas se completam. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não são ensinamentos isolados, mas nós precisamos saber que de Gênesis a Apocalipse existe uma flecha apontada para Jesus, dizendo que Ele é o centro. Como vencemos em Cristo, então? Primeiro, precisamos saber o que fortalece a Satanás. O que fortalece a Satanás, meu irmão? Lá em Gênesis 3,14, diz bem assim: então, o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Meu irmão, o que alimenta a serpente? Hein? O que alimenta a serpente? O pó. Qual que foi a matéria-prima que Deus fez para usar para fazer o homem? Deus usou para fazer o homem? A sua carne.
O que alimenta a serpente é pó. Então isso quer dizer, meu irmão, que nós temos alimentado a serpente, produzindo as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, se a serpente se alimenta de pó, a nossa matéria-prima da nossa carne é pó. Então isso quer dizer, meu irmão, que toda a carnalidade que há em nós é alimento para a serpente. É alimento para o diabo. Meu irmão, olha o tamanho da serpente que está do teu lado. Em Gênesis, meu irmão, o diabo é simbolizado como uma serpente. Em Apocalipse é simbolizado como um dragão. Você vê o tanto que ele comeu. Comeu pó pra caramba, cara. Se alimentou de muita carnalidade. Meu irmão, nós precisamos entender que o Satanás, ele só tem autoridade na sua vida quando você dá a legalidade. E a legalidade pro diabo é você pecar. É o pecado, é as obras da carne, sem um arrependimento. O pecado deliberadamente. A iniquidade. Aí, meu irmão, você quer resolver o mundo. Você quer resolver os problemas do seu relacionamento. Você quer resolver os problemas de pais e filhos. Você quer resolver os problemas que você tem no seu trabalho. Você quer resolver as coisas, meu irmão, de uma maneira, e você tem até uma boa intenção. Só que nunca dá certo as coisas. Nunca dá certo aquilo que você tenta fazer. Nunca dá certo as coisas que você tem tentado fazer. Aonde, meu irmão, Deus não pediu para você fazer nada além de você morrer. A principal atitude nessa noite para ganhar a batalha espiritual não é ficar intercedendo para os demônios, não é ficar repreendendo Satanás da sua casa, não é ficar repreendendo demônio não sei do que, é você morrer primeiro. É você morrer, porque o demônio só se alimenta de carnalidade. Então, meu irmão, tem muita carne aí. Tem muita carne aí. Você precisa morrer. Então, meu irmão, como que nós vencemos em Cristo? A resposta é muito clara. Como Ele venceu. Nós temos o modelo de Cristo. Nós sabemos como Ele venceu essa batalha. Cristo não precisava ficar se dirigindo ao inferno. As únicas vezes que Ele se dirigiu ao inferno, ou foi para expulsar um demônio, ou Ele se dirigia ao inferno para dizer bem assim, no dia que foi tudo consumado, Ele levantou e disse assim, ó morte, cadê o seu aguilhão? A morte não conseguiu conter Ele, porque não existia pecado, não existia carnalidade, meu irmão. E Ele não venceu Satanás e o mundo como Deus. Ele venceu como homem. E eu não estou dizendo para você ser perfeito como Ele. Mas eu estou dizendo para você entender que nós não podemos alimentar mais a Satanás. Não podemos mais entregar a Satanás.
nós precisamos nos entregar para o Senhor. Nós precisamos nos entregar para o Senhor. Precisamos nos entregar ao Senhor. Meu irmão, não estou falando para você que você nunca mais vai pecar. Eu não estou falando para você que você vai ser santo de agora em diante. Eu não estou falando isso para você, porque Jesus deixa bem claro: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado perante o Senhor. Vocês têm alguém que intercede por vocês. Não precisamos, meu irmão, não precisamos conhecer milhares de demônios para saber que a batalha já foi vencida, ou para saber que no nome de Jesus nós podemos expulsar e nós temos autoridade. Mas nós precisamos resolver os problemas. Porque, meu irmão, não adianta nada eu ter 50 quilos de lixo aqui na frente. E quando tem lixo, você sabe que vai juntar mosca, vai juntar rato, vai juntar um monte de coisa, né? É a mesma coisa que eu ter 50 quilos de lixo aqui na frente, tá juntando mosca, tá juntando rato, tá juntando barato, e eu pegar o inseticida e jogar em cima, rodear os 50 quilos de lixo aqui, de ratoeira. O que vai acontecer? Quem sabe, na hora eu afaste tudo. Mas vai dar umas 2 horas depois, vai voltar tudo de novo. E quem sabe é isso que você está fazendo na sua vida. Você está tentando resolver os parasitas, mas não está resolvendo o lixo que está dentro da sua vida. Quando você pegar todo o lixo, arrancar e jogar fora, meu irmão, você nunca mais vai se preocupar com parasita nenhum. Você nunca mais vai se preocupar com demônio nenhum, porque ele só se alimenta do lixo que está em você. Então, meu irmão, eu te convido nessa noite a pegar todo o lixo que está dentro do seu coração, todo o lixo que está dentro da sua vida, meu irmão, e se livrar disso. Porque Satanás não vai mais ter poder sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje morto para você mesmo, mas vivo para Cristo. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Só consigo vencer fazendo como Ele. Lá em Filipenses 2,7 diz bem assim: ai, Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabe qual que é a cura para tudo que você está vivendo hoje? É a obediência. Porque lá atrás Satanás só ganhou autoridade porque houve desobediência. Mas através da obediência de Cristo, nós tivemos de novo acesso ao nosso Pai. Nós fomos adotados por meio do seu amor, por meio do sacrifício de Jesus. E hoje nós somos chamados também filhos de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ah, meu irmão, Jesus se fez pecado para que a justiça dele nos alcançasse. Não existe vitória em Cristo sem a cruz. Não existe, meu irmão, vitória sem a cruz. Não existe a vitória na sua vida sem sofrimentos. Se você veio para Jesus achando que sua vida ia ser 10, cara, contaram uma mentira para você. Não vai ser 100% tua vida, não. Você vai passar por uns perrengues, cara. Tua vida vai ser doida, cara. Vai passar por umas treta ferrada.
E Jesus não vai te livrar disso não, cara. Você vai passar essas tretas. Mas a diferença é que quando estamos em Cristo, em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer tempestade, aparece Cristo e diz bem assim: acalma as águas, acalma a tempestade. Em meio à maior perturbação, em meio ao maior caos, Jesus está no barco. E Ele carrega consigo a paz que excede todo entendimento. Em meio às piores batalhas, em meio às piores lutas que você passar, de agora em diante você vai entender que Jesus está contigo. Jesus está contigo. E se Ele está contigo, você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a shalom de Deus. E ela vai estar contigo, meu irmão. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Amém? Tô quase acabando, tá, meu irmão? Não existe vitória em Cristo sem a cruz. E principalmente, não existe vida nele sem martírio. Não existe vida nele sem sacrifício, sem morte. Lá em Mateus 16, 25, diz bem assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Meu irmão, você precisa deixar, cara, tudo que é da sua vontade. Abandonar a sua vontade e seguir a Cristo. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É um passo a passo. Não tem como você só seguir. Seria muito fácil. Você não consegue. Então, é um processo. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não existe seguidor de Jesus sem cruz. E não existe seguidor de Jesus cheio de si mesmo. Então, cara, um pedido muito forte que eu deixo para você nessa noite. Por favor, eu te peço, por favor, morre. Morre, cara. Morra. Para que Cristo possa ser formado dentro de você. Aí sim você vai entender o processo da vitória. Aí você vai entender completamente o processo da vitória. E você vai entender que essa batalha foi vencida. Que essa batalha já foi vencida. Essa é a verdadeira guerra espiritual, meu irmão. Não deixa mais o diabo ser protagonista da sua história. Não dê mais legalidade e autoridade ao diabo, ao acusador. Entenda que nesse tempo a sua responsabilidade é manifestar o reino de Deus. Jesus está contando com você nesse tempo. Isso é um privilégio maravilhoso. E assim nós entendemos que lá em Romanos 8:37 diz bem assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém, meu irmão? Você vai morrer. Você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, mas você vai entender que da mesma maneira que você morreu com Cristo,
foi crucificado com Cristo também você foi ressurgido, foi ressuscitado, e com Cristo também você tem participação na glória, porque Paulo diz bem assim, meu irmão, se eu tive participação no sofrimento, quem dirá na glória que está por vir? Você é participante da glória de Deus. Você é nova criatura. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, sobre a vida de cada um que está aqui, Deus, um posicionamento. Eu profetizo em nome de Jesus um posicionamento, Pai. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, uma força, uma ousadia, Jesus, para viver coisas que ainda não viveram, para resolver situações e problemas que ainda estão mal resolvidos. Te peço em nome de Jesus e eu profetizo sobre a vida dele, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Pai. Meu irmão, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que tem causas na sua vida, tem situações que ainda não foram resolvidas na sua vida, tem situações que, quem sabe, você luta há tempos com essas situações, e você não sabe como resolver, você não tem uma direção, quem sabe você tem orado ao Senhor, e ainda não ouviu uma direção, quem sabe hoje você entendeu algo sobre a sua vida. Eu quero que você faça um ato profético de vir até aqui à frente. Vem até aqui à frente, meu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão. Pode vir até aqui à frente, meu irmão, não tenha vergonha. Se existe algo na sua vida, você estava lutando e ainda não conseguiu uma confirmação, ou entendeu algo com essa palavra dessa noite, você precisa destravar, desbloquear alguma coisa na sua vida. Eu quero orar por você. Pode vindo enquanto eles vão ministrando. Pode vindo, meu irmão, pode vindo. Pode vindo, meu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão.